E quando nós encontramos com Ele, esse encontro, ele muda tudo, ele muda as nossas vidas. Então, por mais que às vezes a gente pense em desistir, pense em parar, Jesus, ele quer levar a gente para esse lugar de restauração. Eu vou ler o texto aqui para a gente ganhar tempo. Vou ler do versículo 1 ao versículo 19. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e se manifestou deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus lhes disse: lancem a rede para a direita do barco e vocês acharão. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la para dentro, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, porque estava sem roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 90 metros. Quando desembarcaram ali, viram brasas acesas com um peixe em cima delas e pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês agora pegaram. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham, comam. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem é você? Pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro entristeceu-se por Jesus ter lhe dito pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, e quando você era mais moço, você se vestia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro o vestirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso significando com um tipo de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. E depois de falar assim, acrescentou: siga-me. Nesse texto que nós vemos que é a terceira aparição de Jesus a seus discípulos. Ele aparece aos discípulos uma vez sem Tomé e outra vez com Tomé. E nessa aparição aqui, especialmente nesse texto, ele estava no mar de Tiberíades, que é também conhecido como Lago de Genezaré, que é o mesmo lago que lá em Lucas 5, ele chama esses discípulos, tem um encontro com eles e muda a direção deles, dizendo que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. E o famoso também conhecido como Mar da Galileia. E nesse contexto, Jesus tinha acabado de morrer, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e os discípulos eles estavam vivendo um momento em que temiam ser mortos. Eles não sabiam o que fazer. Aquele Jesus que andou com eles 3 anos, realizou milagres, maravilhas, aquele Jesus comissionou eles para pregar o evangelho, morreu, ele ressuscitou, só que ele não estava mais com eles. Então eles ficaram perdidos. E Pedro, quando ele nega Jesus, ele se sente que ele não é mais digno de ser chamado discípulo. E isso nós vemos que fez ele retroceder, ele abandonar o chamado e resolver voltar para aquilo que Jesus já tinha tirado ele, que era voltar a pescar peixes.
E na minha mente humana, eu imagino que ele lembra de um texto que está lá em Mateus 10:33, que Jesus disse: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Nós não podemos afirmar que isso passou na cabeça dele, mas nós podemos pensar, porque quando nós somos seres humanos e nós erramos, a acusação vem. E quando Jesus fala sobre negarem ele, Pedro estava lá escutando. Então provavelmente ele sentiu isso. E o problema não é nós errarmos, mas nós desistimos do chamado que Jesus tem pra gente. Oh Deus, aleluia! Pedro, ele se achou indigno, como nós também nos achamos. Porque se a gente medir com a régua humana, realmente nós somos indignos. Só que o evangelho de Jesus não é um evangelho de obras, mas é um evangelho de graça. Não importa o que nós fizemos, não importa o que nós fazer. O que importa é o que Jesus fez lá na cruz. Deus entregou seu Filho por nós. E tem uns pontos que eu queria trazer aqui nessa noite. O primeiro ponto é: pare de voltar para onde Jesus já te tirou. Meu Deus! O verso de número 1 vai dizer: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Nós vemos lá em Mateus 28 que eles receberam uma direção de sair de Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado, e ir para a Galileia. Só que a ordem era para ficar na Galileia, não para voltar para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia não era mais um lugar para eles ficarem, era um lugar de passagem. Foi um lugar que eles tiveram provisão de Deus, trabalharam lá até determinado ponto. Só que chegou um momento em que eles deviam pregar o Evangelho em Jerusalém e nos confins da terra. E muitas vezes, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desânimo, nos momentos que nós erramos, a gente volta para aquilo que Jesus já nos tirou. E é isso que esses discípulos fizeram. E nós podemos perceber o seguinte: eles passaram 3 anos com Jesus. Em alguns momentos eles pregavam, em alguns momentos eles estavam ouvindo o mestre. Só que quando Jesus vai embora, eles ficam sem algo para fazer. E no momento que nós ficamos ociosos, ficamos sem coisas para fazer, esse momento pode nos levar a errar e pode nos levar a retroceder. Lá em Samuel, 2 Samuel vai dizer que no tempo que os reis iam para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. E ele ficou andando pelo palácio. E uma dessas voltas que ele dá na varanda, ele contempla a mulher de Urias e adultera com ela. Por quê? Às vezes Jesus te manda fazer algo, você está fazendo outro. Às vezes é um tempo que é pra gente estar orando, a gente está no celular. É um tempo que a gente está jejuando, lendo a palavra, nós estamos fazendo fofoca, fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer. E é isso que nos atrapalha, é isso que nos faz retroceder. Porque quando a gente está, assim como Pedro, andando sobre as águas, olhando para Jesus, a gente não vai cair. Mas quando a gente começa a olhar para o irmão, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, o que acaba fazendo, a gente cai. Então às vezes é melhor a gente estar ocupado do que estar fazendo coisas que Deus não nos chamou ou estarmos à toa. O segundo ponto é: quando você decide voltar atrás, você pode atrapalhar quem caminha ao seu lado. Olha o que o verso 2 diz: estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes: vamos nós também contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Perceba o seguinte: Pedro decide voltar atrás, só que com ele vão mais 6. E tem muitas pessoas que às vezes nós não sabemos, mas se inspiram em nós, esperam que nós cumprimos aquilo que o Senhor nos chamou. Só que quando a gente decide voltar atrás, quem está à nossa volta também vai voltar atrás. Eu me lembro que uns dias atrás eu tive um sonho em que eu estava naquela ponte ali do Corte da Barra e eu entrava no esgoto com algumas pessoas estranhas. E naquele sonho eu via minha mãe e o meu irmão. E eles iam comigo, mas eles não iam porque queriam. Eles iam porque eu estava indo. E foi o que eu entendi: se eu parar, se eu retroceder, talvez não só a minha família, mas uma geração pode morrer. Se Pedro talvez tivesse voltado, nós não estaríamos aqui ouvindo o Evangelho. Se os discípulos tivessem parado, nós não estaríamos aqui. Então a gente tem que entender que quando a gente para, a gente pode afundar outro. Então nós não devemos parar. E o que é interessante nesse texto, que dos 7 que tinha Pedro e mais 6, são 7 ali,
o Tomé era o único que não era pescador. Então, até ele que não sabia pescar, na hora de retroceder, ficou perdido e voltou junto com Pedro. Então, essa confusão que nós temos, às vezes pode confundir até o chamado do outro. Olha aí, ó. Entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte: evite retroceder. Porque quando você retrocede, você pode parar chamados incríveis. Meu Jesus, tá fora. O terceiro ponto, reconhecendo Jesus. E sendo, o verso 4 vai dizer: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Perceba o seguinte: eles andaram com Jesus 3 anos, mas não reconheceram que era ele. Porque nos momentos de dor, nos momentos de aflição, a gente foca tanto na dor, foca tanto na aflição, que a gente não consegue perceber que Jesus está ao nosso lado ou está próximo de nós. Jesus estava a 90 metros deles. Eles andaram 3 anos com ele, todo dia comendo, bebendo e dormindo. Mas a aflição fez com que eles não reconhecessem Jesus. E isso na nossa vida, às vezes é válido. Porque enquanto eles estavam pensando, o que nós vamos fazer da vida, eles não conseguiram perceber que o Mestre estava ali. Porque Jesus passou 3 anos falando com eles: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no 3º dia e eu vou aparecer para vocês. Só que eles esqueceram disso, porque eles focaram nessa aflição. E o interessante também, Jesus pergunta para eles: filhos, vocês têm de alguma coisa para comer? Ele pergunta por quê? Porque primeiro ele proveu para eles no barco, mas também proveu para eles, como nós lemos aqui, quando eles chegaram na terra, já tinha pães e peixes preparados. Só que aqui o que Jesus está mostrando para eles não é se eles tinham de comer ou não. Eles passaram a noite toda pescando. O que Jesus está perguntando? Será que vocês não perceberam que no que eu não chamei vocês para fazer, vocês abandonaram, e no que vocês querem retroceder, vocês não estão tendo sucesso? Será que vocês não perceberam? Vocês passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Vocês não conseguiram entender que não é para mais vocês continuarem pescando, porque o problema aqui, eles eram pescadores, eles tinham experiência. Então o problema não era você saber pescar ou não saber pescar. O problema era que Jesus já tinha falado com eles: vocês vão pescar homens e não pescar peixe. Então Jesus está perguntando para eles se eles têm alguma coisa de comer. Por isso, vocês passam a noite toda pescando, vocês passam a noite toda voltando atrás, tentando retroceder, correr de mim, e vocês ainda não perceberam que isso não vai dar certo? Meu Deus. Verso 6 diz o seguinte: e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. E a gente percebe que essa palavra que Jesus lançou para eles lançarem as redes foi a segunda vez que ele fez isso. As 2 melhores pescas que eles tiveram, que foi lá em Lucas 5, e essa pesca de João 21 foi com uma palavra do céu. Porque às vezes o que está faltando na nossa vida é uma palavra do céu. Às vezes você pode ter habilidade, conhecimento, amigos, só que tem coisas que só vai acontecer na minha e na sua vida quando o céu liberar. Pode ver, não passou nem 10 minutos, eles tinham conseguido pescar aqueles peixes. Uma coisa que eles trabalharam a noite toda, com experiências, com barco, eles não conseguiram, porque o que estava faltando na vida deles era uma palavra de Jesus. E note o seguinte: Jesus nunca teve problema em dar peixes para eles, porque o peixe é só um alimento. Só que o que Jesus queria é que eles obedecessem, que eles continuassem trabalhando no chamado que Jesus chamou eles e não retrocederam. O verso 7 vai dizer: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. O interessante é o seguinte: João era o discípulo amado, Pedro é o discípulo que caiu, só que na hora que Jesus apareceu, quem foi atrás de Jesus foi Pedro. Porque o problema não é a sua queda, não é a minha queda. O problema é o que nós fazemos quando Jesus aparece. Será que a gente vai ao encontro de Jesus, ou a gente vai ficar esperando na inércia que alguém nos leve a Jesus, ou a gente vai fugir de Jesus? A postura de Pedro revelou o coração dele, que era um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido. Por mais que ele sabia que
que tinha errado, que talvez na mente dele ele não teria perdão, não teria solução, ele decidiu tentar mais uma vez, decidiu ir atrás do mestre. E ele nadou 90 metros atrás de Jesus. Enquanto todo mundo indo de barco, Pedro foi nadando, porque o que ele queria era de novo encontrar a Cristo. Aleluia. O verso 9 vai dizer o seguinte: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhais. Perceba o seguinte: Jesus ele não precisa do que nós temos, até porque ele fala, vocês podem trazer dos peixes que vocês pegaram lá, só que quando eles chegaram já tinha peixe ali. É como se Jesus tivesse preparado o café da manhã deles. Eles passaram a noite toda tentando pescar, provavelmente estavam com fome, só que quando Jesus quer te trazer para perto, aquilo que você acha que falta, ele já tem. E é isso que ele quer entregar na nossa vida, aquilo que para eles era como se fosse quase que um ídolo, que eles tanto queriam era o quê? Ter uma rede cheia de peixes para poder se alimentar, sustentar a família e continuar a vida deles. Jesus já tinha preparado isso quando ele enterra. Verso 12 vai dizer: disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E aqui nós entendemos o seguinte, que a gente pode até fugir do nosso chamado, só que quando Jesus chega perto, a gente fica com vergonha, porque a gente sabe que errou, a gente sabe que retrocedeu, só que a gente quer fingir que nada aconteceu. Todo mundo ali estava errado, porque todo mundo ali, ninguém deveria estar pescando. Só que o que eles tentaram fingir? Que aquilo ali não era Jesus, era alguém que passou, chamou eles, preparou o pão, preparou o peixe, e a gente vai comer aqui, e quando acabar, a gente vai embora. Então a gente tem que parar de fingir que não tem coisas acontecendo na nossa vida. A gente tem que começar a admitir os nossos erros e confessar eles a Cristo. É o momento, Jesus. Vamos parar de fugir de Deus. Quarto ponto: Jesus não quer saber o que você fez, Ele quer te restaurar. Meu Deus, hein? Verso 15 vai dizer: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro entristeceu-se porque Jesus lhe ter dito pela terceira vez: você me ama? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. O perdão de Cristo em nossas vidas sempre vai nos restaurar. Se a gente perceber, ele perguntou 3 vezes para Jesus. E lá em Mateus 28, do 69 ao 65, é a cena em que Pedro nega Jesus na fogueira. Então Jesus está levando Pedro para aquele lugar onde 3 vezes ele negou, 3 vezes ele vai ser restaurado. Ali ele estava ensinando Pedro: não importa que você me negou, o que importa é que eu te amo. Não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não importa a sua resistência, o que importa é que eu estou aqui e eu estou querendo te restaurar. E sabe o que é mais interessante? Que Jesus, lá em Mateus 26, 31, eu vou ler aqui, ele já tinha predito que Pedro o negaria. Então Jesus lhes disse: nessa noite todos vocês vão se escandalizar por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus lhes disse: em verdade lhe digo que nesta mesma noite antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Olha ali Pedro mais uma vez dizendo que não ia negar Jesus, porque muitas vezes nós estamos cheios de si. Jesus, eu faço, eu aconteço, só que a gente erra, a gente promete coisas a Deus, promete coisas a nós mesmos, para os nossos vizinhos, aos nossos amigos, e nós não conseguimos cumprir. O mesmo Pedro que 2 vezes fala: Jesus, eu não vou te negar, acaba negando ele 3 vezes, porque o que Pedro estava fazendo ali, ele estava confiando em si mesmo, ele não estava confiando em Cristo, porque
Pedro, ele foi por um momento, chegou a ser chamado de pedra de tropeço, porque ele tentou impedir o sacrifício de Jesus na cruz. E às vezes quando a gente pega e tenta fazer da nossa maneira, e tenta fugir daquilo que Deus nos chamou, nós vamos errar e nós vamos nos frustrar. E o que é interessante é que ali Pedro, ele aparece em evidência liderando um movimento que eu chamei de Eu Não Vou Negar Jesus. E quem está ali com ele falando que não vai negar? Os mesmos discípulos que na hora que ele abandonou o chamado, os mesmos discípulos que na hora que ele decidiu voltar a pescar, estavam batendo no peito dizendo: Jesus, a gente também não vai te negar. E Jesus, ele em nenhum momento ele quer nos acusar dos nossos pecados. Ele não chega: Pedro, por que você me negou? Pedro, logo você que liderava o movimento, que falou que não ia me negar, logo você que cortou a orelha do mal, não é, Pedro? Você me negou? Não, ele pergunta: Simão, tu me amas? Jesus, ele não vem para apontar o nosso pecado, ele vem para nos perdoar. Isaías 44, 22 vai dizer: eu desfaço as tuas transgressões como a névoa, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Torna para mim, porque eu te remi. Aleluia! Desfaço as tuas transgressões como a névoa. A gente mora numa cidade de serra, uma cidade de neblina. A gente vê que a neblina vem, mas ela se dissipa. E assim como a neblina se dissipa, é isso que Deus faz com os nossos pecados. Eles estavam aqui, mas o sangue de Jesus lava, e agora eles não estão mais. Torna para mim, porque eu te remi. No original, essa palavra remi quer dizer: eu paguei um alto preço para te libertar. É como se fosse na época da escravidão, alguém paga o preço para o escravo, ele é remido, ele é liberto, o dono dele vem e rasga aquele escrito de dívida e o escravo volta para casa como livre. E assim foi feito na nossa vida. Todo escrito de dívida, de pecado, tudo que a gente tinha naquela cruz, Jesus nos libertou. E o convite de Deus é: volta pra mim, porque eu te remi. Quando Jesus nos liberta, não é pra gente continuar pagando o mundo afora, não é pra gente continuar por aí, mas é pra gente ficar com Cristo, porque só Ele pode nos curar, só Ele pode nos restaurar, só Ele pode nos libertar, e foi Ele que pagou o preço que nós não podíamos pagar naquela cruz. Mas maravilhoso. E aqui começa a restauração completa de Pedro, porque Jesus, ele não só pergunta 3 vezes, para comparar com a cena da fogueira que Pedro tinha negado 3 vezes, mas quando a gente olha no original, tem 2 verbos, porque no português o amor nosso é muito subjetivo. Só que no grego existem definições e separações de amor. O amor sacrificial, o amor da família, o amor de amigos, o amor de Deus por nós. E aqui tem 2 verbos que é ágape e filéu. Então, se a gente for ler esse texto com esse entendimento, o amor ágape é o amor sacrificial de Jesus por nós, o amor filéu é amar como amigo. E é como se Jesus perguntasse: Simão, você me ama mais que os outros a ponto de sacrificar por mim, a ponto de dar a sua vida por mim? E Pedro responde: Jesus, eu te amo como amigo, e esse é o máximo que eu consigo. Então cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo: Simão, você me ama a ponto de morrer por mim? Jesus, tu sabes que eu te amo como amigo. Tanto que ele se entristece, mas Jesus pergunta a 3ª vez: Simão, você me ama a ponto de morrer por mim? Jesus, tu sabes que eu te amo como amigo. Então cuida das minhas ovelhas. Já que é esse amor que você tem para mim, então derrama esse amor na vida das minhas ovelhas. E Jesus não estava querendo medir o tamanho do amor de Pedro. O que ele queria que Pedro entendesse, que não importava o quanto que Pedro amava ele, mas sim a obediência onde estava o coração de Pedro. E é isso que Jesus quer de mim e de você, que nós obedeçamos, que nós cumprimos aquilo que ele nos chamou. Não ficar medindo amor, disputando com o irmão quem ama mais, quem ama menos, quem faz mais, quem faz menos, mas sim focar no chamado, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos entender que Cristo nos deu um ofício, nós devemos cumprir esse ofício com amor. Aquilo que Jesus fez na nossa vida, nós devemos fazer pelos outros. E Pedro, quando ele entende isso, a vida dele muda totalmente, tanto que ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. E se vocês forem ler o livro de Atos, vocês vão ver inúmeras maravilhas que Pedro realizou, mas ele precisava entender, ele precisava ser transformado. Olha o que Jesus diz para ele em Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
E tu, depois de te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está mostrando aqui: Simão, você vai cair. Simão, você vai pecar. Simão, você vai errar. Mas vai chegar um momento em que eu vou te restaurar. E quando eu te restaurar, você vai restaurar os outros. E perceba o seguinte: Pedro, depois desse encontro com Jesus, ele é outra pessoa. O mesmo Pedro que negou Jesus é o mesmo Pedro que 53 dias depois estava pregando para 3.000 pessoas lá em Pentecostes, em Atos 2. E foi o mesmo Pedro que a sombra dele curava. Foi o mesmo Pedro que morreu de cabeça para baixo para glorificar a Cristo. Então não importa o que você fez, não importa o que eu fiz, o que importa é que o encontro com Jesus muda tudo. E quando Jesus nos encontrar, Ele vai nos restaurar. Será que toda vez que algo der errado em nossa vida, toda vez que a gente pecar, toda vez que algo sair do controle, a gente vai retornar para onde Jesus já nos tirou? Se a ordem dele é avançar, se ele já encontrou com a gente, já mudou o nosso chamado e deu um novo direcionamento? Porque toda vez que tudo dá errado, a gente pensa em desistir. Eu sei que você pensa em desistir, eu penso em desistir. 2 semanas, 3 semanas atrás, eu olhei pra mim e falei: Jesus, eu não sou digno. Peguei as Bíblias que eu tenho em casa, botei dentro de uma caixa, botei lá debaixo da minha cama e falei: eu não vou ler mais, eu não quero saber mais disso. E fiquei mais ou menos, se eu não me engano, uns 3 a 4 dias de birra com Jesus. Por quê? Porque fugiu do meu controle. E é isso que Pedro fez também. Tudo saiu do planejado deles. Por quê? Porque o que os discípulos pensavam? Que Jesus ele seria um rei que viria, que guerrearia, que restauraria o templo a Israel. Só que aquilo que Deus quer fazer é diferente do nosso plano. Quando ele vai chamar Abraão e fala que vai fazer de Abraão uma grande nação, primeiro ele faz Abraão andar 25 anos para poder receber essa promessa. José, você vai ser governador do Egito. Só que para você ser governador, você precisa ser traído, precisa ser vendido pelos seus irmãos, você precisa ser acusado injustamente. Se a gente olhar o processo, a gente vai desistir. Todo mundo que Deus chamou na Bíblia teve que passar por um processo. Davi, para ser rei, ele teve que matar um leão, ele teve que matar um urso, ele teve que matar um gigante. Imagina se ele olhar para o gigante: eu não quero ser rei não, porque eu preciso matar um gigante, e desiste. Se toda vez que fugir do nosso controle der errado, a gente vai ficar igual criança, porque quem faz birra é criança, e a gente precisa entender isso. E Jesus chamou Pedro para pescar homens, e é isso que a gente precisa entender. Jesus chamou a gente para pregar o Evangelho, nada mais. O que passar disso, meu Deus, como e meu convite é para que possamos permanecer fazendo aquilo que Deus nos chamou, mesmo que durante a jornada possamos cair, possamos pensar em desistir, que venhamos a lembrar que Cristo tem restauração para nós. Porque, eu repito mais uma vez, o mesmo Pedro que negou Jesus foi o mesmo Pedro que pregou para 3.000 pessoas. Foi o mesmo Pedro que ele passava e a sombra dele curava. Foi o mesmo Pedro que virou para aquele homem: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O problema não é o que eu e você fazemos, o problema é se nós vamos obedecer a Cristo, ou se nós vamos continuar o chamado, ou se nós vamos parar. Então que possamos cada dia mais buscar o Senhor e entender que a nossa dependência é nele, e que não são pelas nossas obras, mas pelo sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus, é a tua palavra. Então que nós possamos refletir nessa noite sobre o que Jesus fez por nós, e que nós possamos seguir assim como Paulo nos convida, os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque naquele dia nós vamos receber
a coroa da vida. Que a palavra vai dizer: ao que vencer lhe darei a coroa da vida. Ao que vencer, deixarei que se assente comigo, assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Então, o que vencer significa o que permanecer fiel. Então, se a gente permanecer fiel, fazendo aquilo que Jesus nos chamou, naquele dia nós iremos receber o nosso galardão. Então, que nós possamos seguir buscando cada dia mais o Senhor e buscando cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, amém? Você pode aplaudir mais forte nessa noite, em nome de Jesus, irmão? Eita glória! Deus é bom, paga bem, não deve nada para ninguém, irmãos. Deus é lindo, irmãos. Que Deus venha abençoar o povo nessa noite.